Otávio Frasson no ar novamente. Por que desistir não faz parte do nosso esporte? Calma, não se assuste por esse barulho, peço desculpas se caso estiver lhe incomodando, mas é um vídeo realmente muito dinâmico, onde assim no vídeo anterior eu gravei aqui em cima da esteira realizando meu cardio. Esse eu também resolvi fazer dessa forma, para que você realmente preste atenção, que eu sei que é o que você está fazendo nesse exato momento, para aprender. Porque eu sei que você já fez essa pergunta: quantos gramas de whey eu devo tomar por dia? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente se você já foi em alguma loja de suplemento ou se você realmente já passou por algum nutricionista. Essa pergunta é de fato uma das mais faladas, além de posso revezar? Então vamos embora pro vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque é esse tema que eu estarei comentando hoje. Deixa eu só tomar um golinho de água, falar e fazer cardio ao mesmo tempo. Não é fácil não. Quantas doses de whey tomar por dia? Por que eu falo que essa pergunta é muito comum? Porque para começar, no ramo da suplementação, no ramo da maromba em si, nem tanto da suplementação, o whey protein é um dos produtos disparado no mercado em relação à procura. Mas por que será que a procura do whey ficou tão grande? O que ele tem de mais para realmente ser um produto tão comentado, tão falado e ter essa incógnita? Quantas doses a gente pode tomar desse produto por dia? E já respondendo essa pergunta, depende. E depende de vários fatores. Só que para eu explicar isso, a gente precisa entender um pouco qual é o conceito do whey protein. O que de fato é whey protein. De forma geral, todos os whey protein que existe é a proteína extraída do soro do leite. Quando nós estamos falando de um whey realmente autêntico, que não tem outras fontes de whey misturado, que não é farinheira, uma marca que não seja farinheira, você está tomando uma proteína que foi extraída do soro do leite. Então pensa comigo, de modo bem simples para que você entenda. Vamos pensar que a gente tem uma peneira de cozinha aqui em cima. E em cima dessa peneira você despejou um copo de leite. E na peneira basicamente ficou todas as impurezas do leite. A gordura, o açúcar se tiver, as químicas que existem ali, entre outras coisas. E a proteína ficou aqui embaixo. A gente pega essa proteína e realmente transforma ela em whey protein. É isso, é uma proteína que foi extraída do leite. De forma bem resumida, não tem mistério. Então, uma dúvida já matando: whey protein todos podem consumir? Em tese sim, porque ela é uma proteína extraída do soro do leite, correto? Tá, e o que é proteína? Agora, vamos entender. Proteína é um macronutriente que é responsável pela formação, estruturação de tecidos e células. Basicamente de células, porque células acabam construindo um tecido. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela não serve para ganhar massa? É isso. A partir do momento que você entende que a proteína ela é responsável pela formação de novas células em seu corpo, e isso que eu falo é desde célula do sistema imunológico, quando nós somos ainda um feto dentro da barriga de nossa mãe, a gente acaba tendo essas proteínas consumidas para a formação de tecidos. É todo o processo proteico no nosso organismo que vai designar a evolução de algo, até mesmo um vírus, no qual você tenha dentro de você, que fez você ficar doente, ele possa ter se proliferado por alguma bactériazinha ali, proteica, que e você ficou resfriadão aí desse jeito. De forma muito bem resumida, eu consigo trazer para você de que a proteína é como se fosse a fonte da vida, porque é ela que realmente toma conta do nosso corpo por inteiro. E aí quando você aciona um grupo muscular, você está fazendo aquelas células musculares serem recrutadas e trabalhadas. Então seu corpo vai priorizar a saúde daquelas células, e é por isso que nós comemos tanto frango, porque o frango tem bastante proteína e tem um baixo percentual de gordura. Então a gente está ingerindo a proteína praticamente pura para dentro, e aí a gente consegue extrair o melhor proveito dessa função de macronutriente. E aonde que entra o whey protein em tudo isso? Porque assim como eu falei que o frango é proteína, e eu disse que o whey é a proteína extraída do leite, a gente acaba entendendo que os dois são proteínas, correto? Correto. E por que que o frango, ou a mistura
você come 2, 3, às vezes 4 vezes no dia? Por que existe churrasco onde é fornecido proteína, não carnes, vamos pensar, é proteína em quantidades à vontade, uma vez na semana que seja? E por que a gente poderia comer carne e não poderia tomar mais de uma dose de whey no dia? Sendo que a função é a mesma, é proteína. A função basicamente do whey, ela vai realmente entrar no seu corpo como uma proteína. O seu corpo ele não entende que aquela proteína veio de um copo de leite ou de um pacote de uma marca que você comprou na internet. Ele só vai utilizar a porção de macronutriente para auxiliar nessa regeneração celular, no caso das células musculares, de suas células do sistema imunológico, células cognitivas, neurotransmissores. Ela vai trabalhar no seu corpo por inteiro, lógico, onde houver mais necessidade. Então, quando a gente entende esse conceito, a gente já começa a olhar o whey protein com outros olhos e de outra forma, vendo ele como um complemento proteico para o seu dia. E aí o que você resume? Pô, se ele complementa a minha rotina diária, eu posso colocar ele em momentos que eu não consiga comer? Pode. Por isso que eu falei que depende muito dessa relação de quantas doses e quantas vezes tomar por dia. Quando você vai numa loja de suplemento, quando você vai a um nutricionista e você faz essa pergunta, se todos eles respondem para você, toma igual tá no rótulo, corre. Mas corre de verdade. Pega um Uber, ó, e manda longe dali. Porque a pessoa não tem tanta noção do que tá falando para você. Ou ela tá com preguiça de te explicar ou tentar fazer você entender o que realmente acontece. Ela tá simplesmente entregando algo tipo, vai e faça. E esse tipo de profissional a gente não pode ter por perto. Afinal, a gente está falando de vários conceitos. Inclusive, pensa se você está indo buscar o whey protein, por exemplo, para uma pessoa que está entubada no hospital. Você não vai querer esse tipo de cuidado e atenção. E por que eu citei isso, por exemplo? Se nós temos uma pessoa que está entubada no hospital, que pelo amor de Deus, ninguém passe por isso, mas que se passar, força, confia em Deus, ora e vambora. Mas a pessoa ela não consegue comer. E a partir do momento que ela não consegue comer, ela não consegue deglutir os alimentos, você precisa colocar nutriente dentro do corpo dela, porque senão ela vai acabar falecendo. Isso é fato. Ela está guerreando contra uma doença e para isso a gente tem que mantê-la nutrida. Então, numa situação dessa, utiliza-se uma sonda e essa sonda é que vai ser responsável por levar toda a base nutricional para essa pessoa. É como se você realmente estivesse alimentando ela com shake durante aquele período. E como que você vai colocar um frango, por exemplo, dentro de um tubinho e vai fazer ele passar para que essa pessoa tenha a alimentação necessária? Num caso desse, é muito mais vantajoso, é muito mais fácil, a digestão vai ser muito melhor se você colocar um suplemento em pó, extraído do soro do leite, que é uma fonte de alimento totalmente natural, no organismo dessa pessoa. E ela vai estar recebendo a proteína da forma que ela precisa. E esse processo pode ser feito 2, 3, 4 vezes ao dia, dependendo do grau da situação. Então, só nesse vídeo, eu falei para vocês sobre o que é o whey protein, a forma de administrar o whey, o porquê de utilizar o whey e até quantas vezes pode ser utilizado. E ainda uma quinta vez agora, sobre o whey protein complementar a sua saúde e não necessariamente ser utilizado na sua rotina só por fins estéticos. E é esse o detalhe que faz muita coisa ser diferente quando você para de ver aquele produto como um suplemento, e sim, um suplemento mágico no caso, e sim como algo que vai complementar os seus esforços diários. Resumidamente, eu aconselho você tomar de uma dose ao dia até 3, porque eu acredito que você seja uma pessoa saudável e não vai precisar ficar se matando de whey por dia, de manhã, de café da tarde, de lanche, de janta. Usa ele como estratégia para comer algo doce, faz um mingau, faz uma papinha, faz um negocinho do tipo, faz uma panqueca, usa ele em momentos do seu trabalho que você não consegue parar para comer, como uma refeição mais rápida, usa ele para complementar algum momento do seu dia que você não consiga colocar um pedaço de frango, um pedaço de carne ou algo assim relacionado, como num pós-treino, e aí você vai perceber que
você está focando em solucionar um problema, que é não conseguir colocar fonte de proteína dentro do seu corpo sem a utilização do whey protein. E aí você focando em solucionar esse problema, você começa a prestar atenção no seu resultado. E aí você vai ver que o whey protein, ele realmente só está complementando a sua dieta e não é algo tão milagroso como muita gente pensa que é, tá certo? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta que tipo de vídeo você quer ver, se você gostou desse vídeo aqui andando na esteira, para poder trazer conteúdo. E lembre-se que desistir não faz parte do nosso esporte. Tomem whey protein. Dica.